Olá, amigo retificador, você é apaixonado por motor, nós estamos de volta e nós temos um convidado mais do que especial hoje. Meu amigo, meu parceiro, com quem nós já trabalhamos muitos anos, auditor do Conarim, professor nessa área de motor, engenheiro Roberto Canassa, que é aquele cara que eu tenho certeza que você conhece. Você já assistiu palestra dele, você já viu ele na televisão, você já viu ele no jornal. É um prazer muito grande estar te recebendo aqui hoje, Canassa, para a gente bater um papo e levar informações verídicas. Não queremos sensacionalismo, nós queremos contar a verdade, nós queremos apresentar para você soluções. Canassa, seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pela recepção, Zé Arnaldo, pela nossa amizade de tanto tempo, né? Exato. E pelos caminhos que já trilhamos, já vários, né? E agradeço a oportunidade de a gente estar apresentando um pouquinho mais sobre esses trabalhos de recuperação, de retífica, de trabalhos, às vezes até artesanais nesses motores, Sim. né? E é uma oportunidade muito legal nessa nova fase. Muito bom. Então vamos começar provocando alguma coisa para você. Eu queria pedir para a produção para liberar um slide sobre cabeçote, que é um dos itens que tem mais volume dentro das retíficas, né? E eu queria que você falasse um pouco, Roberto, sobre o que a gente vê que o mercado às vezes erra, que o mercado às vezes desinformado comete algumas falhas, né? Desmistificar algumas coisas que rodam pela internet aí, essas pessoas que querem sensacionalismo e ficam apresentando um lado vamos dizer, da verdade, mas não contando ela toda, né? Então, vamos bater um papo sobre esse tema, porque eu acho que vai agradar muito o mecânico apaixonado por motor. A palavra está com você. Obrigado. Foi muito feliz a escolha desse tema, Zé Arnaldo, porque eu tenho acompanhado a evolução desses motores, né? E quando nós comparamos os motores de 20 anos atrás com os motores de hoje, existe uma série de diferenças, inclusive construtivas. Um exemplo. Essa transparência ela mostra um procedimento de alguns motores que são recomendados para desmontagem do motor pelas próprias montadoras de se fazer a soltura dos parafusos na ordem inversa. Uhum. As empresas, inclusive as informações, né, as orientações referentes dadas pelas montadoras em relação à soltura do cabeçote deve seguir uma ordem inversa à da montagem. Agora, por quê? Por que é necessário que o cabeçote, ao invés dos parafusos serem soltos aleatoriamente, eles têm uma sequência de soltura e justamente a inversa do aperto? Eliminar a tensão dele, aliviar a tensão. Justamente, quando se aperta o torqueio, o cabeçote, toda a tensão ela sai do meio para as pontas. Correto. Ou seja, o cabeçote está todo tensionado do meio para as pontas. Uma soltura irregular ou sem uma sequência, ela vai provocar uma deformação do cabeçote devido à tensão gerada. Qual é a consequência dessa tensão? É a medição do cabeçote e a constatação que ele está empenado. Quando na verdade não está. Na verdade, o empenamento dele às vezes está dentro da tolerância. Exato. Então, esses processos, né, já começa dessa forma, na soltura do cabeçote. Então, muitas vezes, não é nem na retífica, é na oficina mecânica. A falta desse procedimento vai gerar sérios danos nesse cabeçote, que as consequências vão ser refletidas. A gente vai até conversar um pouco mais à frente sobre isso. Isso é mais no cabeçote diesel? Não, Qualquer nos dois. Nessa transparência que nós estamos vendo, né? Eu falo transparência, meus filhos me incomodam porque não é transparência, né? Essa lâmina. Na imagem que nós vemos aqui, nós vemos um cabeçote de um motor Cummins ISF 3.8 litros, motor de última geração. Sim. Né? Nós vemos cabeçotes aí da linha do motor Duratec. Nós temos o cabeçote do motor 2.4 GM. Então, assim, não existe se é de alumínio ou de ferro fundido, ou é da marca X ou da marca Y.
da montadora, desculpa, é necessário ter conhecimento das especificações daquele motor. Ok. Começa por aí. E na prática, se eu não tiver o acesso a essa informação, eu tenho que iniciar a desmontagem no processo inverso do torqueamento de montagem. Bem colocado, Zé, porque principalmente nos motores que trabalham com junta metálica. Okay. Esses cabeçotes com junta metálica, 99% deles precisa de ter essa sequência de soltura, sendo o inverso do aperto. Muito bom. Isso você, mecânico, tenha em mente. A partir de agora, quando for desmontar o motor, coloca no processo inverso ao processo de torqueamento durante a montagem. Isso você não vai estar deformando a peça, isso vai evitar planificar esse cabeçote desnecessariamente. É isso aí? Show de bola. Bacana. É isso. Bacana. E quanto à planicidade de cabeçote, que se fala muito, a gente vê essa questão de aplicação de azul da Prússia, passar régua. Eu tenho visto e tenho ouvido comentários do mercado, né, de que isso é muito importante, por um lado, e por um outro lado ele não espelha totalmente a verdade. Né? Por quê? Eu queria que você explicasse um pouco mais para o técnico, né, para ele realmente entender qual é a verdade dessa necessidade, quais são as dimensões, quais são as tolerâncias que o cabeçote ou o bloco tem, porque a gente sabe que os fabricantes têm máquinas muito especiais, têm processos industriais de grande capacidade técnica, né? E não é qualquer informação que a gente vai deixar no mercado aí que vai depreciar o fabricante. Então, por favor, comente alguma coisa nesse sentido para a gente instruir o mercado com aquilo que realmente é verdade. Ótimo, ótimo, Zé. Também na mesma linha das orientações de soltura do cabeçote, as montadoras especificam a forma de se medir a planicidade ou o empenamento desses cabeçotes. O que acontece muitas vezes é que na soltura ele já sofreu uma torção ou um empenamento. Pronto, então já soltou errado. Na verificação que nós temos visto, você viu algumas coisas, eu vi outras, no sentido de utilizar uma régua larga com uma pasta de ajustagem, né? Normalmente aí chamada de azul da Prússia. Os testes que eu vi, eles passam essa pasta com uma espessura que a gente, às vezes, não é adequada, né? E sendo que a montadora mesmo recomenda uma outra metodologia, até mais antigo. Na época que eu trabalhei na retífica, nós tínhamos isso, nós usávamos uma régua e um calibre de lâminas. Essa régua e calibre de lâminas, ela tem a função de ser utilizada em 6 posições diferentes. Se puder passar a próxima lâmina, por favor. Isso. Aqui, ó. Dá para a gente perceber que tanto nos... Isso. E na imagem de baixo, a gente vê a recomendação em X, para se verificar, né? Nas laterais e no comprimento, né? Utilizando uma simples régua, ela tem que ter uma superfície reta, né? E um calibre de lâminas. Ou seja, muito mais real do que simplesmente passar um azul da Prússia e ver se ele tem contato ou não. Né? Não é controlado. Uma própria sujeira que tiver no cabeçote, se ele não estiver bem limpo, ele provavelmente vai aplicar uma informação errada você utilizando a tinta. Né? Isso. Alguns dos vídeos que eu vi, o azul da Prússia não teve contato na parte lateral do cilindro, onde corresponderia ao cilindro. Na verdade, ali tem um anel em todas as juntas que faz a vedação dos líquidos. O problema é entre os cilindros. E aí é que se pega de forma adequada utilizando um calibre de lâminas. Então, o processo de verificação também está errado. Já começa com a soltura incorreta e na verificação ela já é feita de uma forma incorreta. Ok. Saber se a marca, se o azul da Prússia marca ou não, está errado. Por quê? Porque existe uma tolerância de empenamento. Em alguns motores, ela varia de 0,08 a 1/10 de espessura para empenamento.
Então, ou seja, muitas vezes o pessoal pegou ou não pegou, se não pegou tem que planar. Pronto, já matou o cabeçote. Matou as dimensões originais do cabeçote, sem ao menos considerar... Talvez uma vida útil. Isso, justamente. A plana do cabeçote, ela representa muito mais danos em outros componentes acoplados a ele do que se imagina. Né? E você citou uma coisa importante, né? A planicidade perfeita nem na fábrica sai, né? É por isso que existe essa tolerância e os manuais dão a tolerância, né? Hoje ainda falava com o fabricante, ele comentava sobre isso, né? Quer dizer, o mercado está em ebulição por causa dessas informações aí sensacionalistas, né? Quando elas estão, vamos dizer, prejudicando a qualidade da peça, a vida útil dessa peça, porque as empresas estão retificando essa superfície e reduzindo a vida útil de um componente importante e caro, né, por desinformação, né? Eu gostei dessa informação porque eu acho que isso daí vem esclarecer como eles devem fazer o teste, né, e evitar de ficar matando a vida útil de uma peça tão cara quanto um cabeçote. Né? Nós já abordamos 2 procedimentos orientados por quem desenvolveu o motor. Isso. O procedimento de soltura e o procedimento já de verificação do cabeçote. E a partir daí, a definição se vai ser necessária uma plana ou se não. Correto. Não entramos ainda, Zé, na medição do cabeçote. Né? É outro procedimento que é necessário se ter. Sim. Para saber se esse cabeçote já foi rebaixado ou se não foi. Se foi, ele foi rebaixado da forma correta? Tem isso também, né? Ele está cônico, está em forma de cunha, como que está esse cabeçote? E a pessoa, o profissional, desculpa, só vai saber se ele medir corretamente. Né? E esse é um ponto difícil, porque tem muito fabricante que não fornece a altura do cabeçote. Né? Isso, tem muitos. Nós no Conaren somos procurados muitas vezes para passar a informação que não tem. E o Conaren só fornece informação técnica do fabricante. A gente não inventa, a gente não cria, a gente não passa informação que não tenha procedência. Por quê? Porque a gente tem responsabilidade com a qualidade final. Tá? Como é que a gente faz para fazer, então, uma verificação de altura? Qual é a tua sugestão? Qual é o procedimento de medida prático que qualquer retífica poderia aplicar? Existe os pontos de medição, né? Eu sempre sugiro medir o cabeçote nas 2 laterais, no meio e nas 2 pontas. Sempre em 6 posições. 2 na frente, 2 no meio e 2 atrás. Porque ali a gente consegue identificar se o cabeçote está em forma de cunha, se ele está cônico, se ele está rebaixado transversalmente. Ou seja, você vai conseguir, na hora de executar essa medição, identificar se o cabeçote pode ser reaproveitado. Ou até recuperá-lo com a planicidade correta. Sim. Isso para um cabeçote que já foi usinado. Sim. Um cabeçote novo, você vai... Opa, pera um pouquinho. É uma referência, ele vai tá correto. Sim. Ele vai estar correto. Essa medição aqui até auxilia naqueles casos em que não existe uma informação específica. Perfeito. Isso é interessante, né? Quer dizer, você pode, inclusive, salvar essa peça se você tiver esse procedimento dessas 6 medições, né? Dessas 6 medições. Não basta medir pelo meio. Às vezes eu presenciei algumas medições onde o profissional ele mediu o cabeçote no meio do cabeçote. Tá, se esse cabeçote já foi planado, com certeza as 2 pontas estão mais finas do que o meio. Verdade. Então, por isso, se medir as pontas e conferir as medidas se batem. Como nós estamos falando de plano, eu vou me lembrar de um fato que você acompanhou na nossa retífica, que muitas retíficas têm aquela plana que o cabeçote, o bloco de usinagem fica sobre uma régua, né? E aquilo ali vai gastando mais no meio, né? Então seria interessante você comentar isso também para que o retificador cheque se a máquina dele está perfeita para ele fazer uma superfície. Isso é muito legal, Zé Arnaldo, porque devido ao próprio dia a dia, a máquina ou o próprio operador coloca o cabeçote numa posição só. Sim. Então, por exemplo, cabeçotes pequenos, a maioria dos cabeçotes que ele faz é pequeno, ou seja, o curso
do movimento na horizontal do cabeçote vai ser em cima de um espaço só. Uma área de 40, 50 centímetros. 40, isso. Aí quando ele tiver que pegar um cabeçote de 1 metro, ele vai travar esse barramento, vai travar esse cabeçote. Ou seja, para ele destravar, ele vai alterar as características dimensionais da plana. Sim. Ele vai ficar ou cônico, ou ele vai tirar mais de um lado ou do outro. Então, é necessário sim fazer essa verificação constante, correndo um comparador em cima da própria mesa. Perfeito. Para que a gente tenha essa referência se existe um desgaste no barramento, e se existe tem que ser corrigido. Sim. Né? Ou se tá ok. É porque você imagina você usar um barramento desse para retificar um cabeçote de FH, você destrói a peça. Acaba. Né? Acaba o cabeçote. Exatamente. Acaba o cabeçote. Muito bom. O que mais que você falaria para nós sobre essa parte inicialmente aí de superfície, medição? Tem uma referência que nós podemos usar que já é uma consequência dessa plana, né? A próxima lâmina, por favor. Aqui a gente fala que essa orientação de medir um cabeçote, ela não é de agora. Ela vem lá da Ford, por exemplo, naqueles motores 1.6, onde ela especificava a altura mínima e máxima de um cabeçote do 1.6. Ou seja, não é de agora. Não é de agora. O porquê que essa recomendação de verificar a planicidade e a altura, né, ela é dada desde esses tempos, desde lá de trás, né? Eu falei do motor Ford, um motor ciclo Otto antigo, a gente não vê mais, né, não tem há muito tempo, mas nos motores John Deere, ela é fato, né? E a recomendação de se medir um cabeçote desse, ela vem nos próprios manuais. Por que isso? Porque durante o processo de plana de um cabeçote, se plana o cabeçote porque ele empenou. Se ele tem esse empenamento, a referência de usinagem vai ser tirar nas pontas para chegar ao meio. Então, ou seja, a altura do meio é a altura referência para se chegar. Nesses motores, onde foi executada uma plana porque foi medido de forma errada o empenamento dele, ele vai sobrecarregar, ou seja, vai sobretaxar as duas câmaras das extremidades do cabeçote. Opa, isso traz para a gente um problema muito grande. Sim. De taxa de compressão nos dois primeiros. Quais são as consequências, né, de estar com esses dois cilindros taxados? Primeiro, o motor não trabalha de forma equilibrada. Ele trabalha desequilibrado. É um motor que tem um funcionamento onde eu falo que é um funcionamento quadrado. Sim. Um funcionamento que parece que falha, mas não falha, né? É uma situação. A outra é que nós temos a diferença da profundidade da válvula. Naquele cilindro que foi rebaixado, o primeiro e o quarto, sim, a válvula elas vão estar mais para dentro, ou seja, mais carregando o balancim. Opa, nos balancins que são hidráulicos, sim, é uma situação. Nos balancins que são reguláveis, nos motores diesel, por exemplo, a gente consegue compensar, mas nos hidráulicos não. Sim. E mais um agravante, que é na parte das molas. Quanto mais interna a válvula tiver no cabeçote, menos pressão a mola sofre. Ou seja, no momento do acionamento dela, onde ela é forçada a se fechar, e aí ela se abre para trazer a válvula na posição de fechamento, ela não vai ter pressão suficiente. Durante o funcionamento, esse motor pode sim atropelar uma válvula de uma forma que é incorreta. Vamos dizer, não, é uma coisa de certa forma leve, mas que pode trazer um grande prejuízo, porque uma válvula atropelada é um desastre. Problema. É um desastre. É um desastre. Com certeza. Muito bom. Quer puxar uma nova lâmina? Vamos mais uma. Mais uma? Nesse sentido, sim, o que eu comentei com relação à altura, né? Essa válvula, ela adentra no cabeçote,
e, consequentemente, carrega o balancim, né? Isso é problema. Sim. Isso é problema. E você falando em balancim, me lembrou uma coisa que da época da retífica, né? Muitos montadores, muitos mecânicos, né, que talvez não passaram por um treinamento, muitas vezes eles chegam lá com o balancinho gasto e vão lá no esmeril e fazem ali uma retificação visual dessa peça, né? E eu estou vendo nessa lâmina aqui que está se mostrando exatamente a posição de toque do balancinho na válvula, porque ela provoca o giro da válvula, correto? Isso. É uma das funções, né? Tá, então, por favor, explica um pouquinho dessa questão, porque eu acho que esse técnico ele precisa ouvir e guardar isso em mente, porque esse toque errado vai trazer um prejuízo mecânico bastante sério para o trem de válvulas, né? Muito, muito sério. A ponta do balancim, quando o eixo comando, através da vareta, força a abertura da válvula através do balancim, a ponta do balancim, na verdade, ela desliza sobre a ponta da válvula. Sim. Ou seja, ela tem aquela curvatura específica justamente para se fazer com que a válvula seja acionada verticalmente. Quando esse ângulo do balancim ele é alterado, a válvula não vai mais ser acionada na vertical. Ela vai ser acionada angular. Em ângulo. Sim. Isso. E as consequências de um acionamento desse má vedação. Enquanto está na má vedação, está certo. Tá. Mas ela vai quebrar a base da válvula, pode quebrar o pescoço do balancim, da válvula, onde vão as travas. Sim. Ou seja, são consequências que iniciam lá naquele rebaixamento. Perfeito. Lá na redução da altura, lá na cultura, né, da retífica, que muitas vezes nós temos essa cultura de reaproveitar uma peça sem saber o porquê que eu estou reaproveitando. A consequência dessa válvula quebrada é uma economia burra. Uma economia burra. Né? Tem que trocar o balancinho. Porque esse ângulo também ele vai trabalhar no guia completamente fora o paralelismo. Isso daí vai provocar desgaste, lubrificação. Vai forçar um assentamento da válvula na sede também de forma mecânica incorreto. Uma série de problemas por uma simples má usinagem do balancinho. É preferível trocar o balancinho do que tentar recuperar. Preferível trocar o balancinho. Você falou agora há pouco sobre a rotação da válvula. Sim. A rotação da válvula, ela tem o apoio do balancinho, que auxilia, mas a flexão da mola, no momento em que ela se fecha e abre, também contribui para que a válvula ela gire. Por que a válvula gira? Né? Essa é uma pergunta que alguns sabem, muitos sabem, mas tem muita gente que não sabe. Na verdade, a válvula ela tem que girar tanto na admissão quanto no escapamento, mas principalmente na admissão, para que o ar que está sendo admitido ele entre em forma de turbilhão para dentro da câmara e no momento em que ocorre a injeção de combustível, ela seja melhor, ocorra de forma mais harmônica essa mistura. Entendi. E aí a combustão ela se torna quase que completa. Tá. Né? Que homogeniza. Homogeniza essa mistura. Tá? Então, se a válvula não girar, porque o balancim foi comprometido o ângulo de acionamento, porque a mola está inclinada, a mola empena. Sim. Isso vai fazer com que essa válvula não tenha rotação. Ou seja, a queima vai ocorrer de uma forma incompleta porque a mistura não foi homogênea. Perfeito. Isso traz consequências para o cilindro. Perfeito. E está me trazendo uma lembrança aqui, que também se a válvula não girar, o toque mecânico naquele ponto ele vai provocar um desgaste localizado. Né? Um desgaste. Isso é muito fácil você localizar. Quando você desmonta o cabeçote, você vai ver no pezinho da válvula, se ele tiver uma marcação ali, significa que aquele balancinho já perdeu a vida útil. O correto seria uma marca distribuída em toda a superfície da válvula, da ponta da válvula. Se for localizado, tem coisa errada. Seria aqui um raio, tipo quando a gente corta uma árvore, assim, olhar aquele tronco, né? Seria mais ou menos isso, né? Isso. Perfeito. Até tem umas lâminas
para frente sobre isso, mas é mais para frente. Mas é sobre isso. Então vamos lá, mais uma lâmina aí para a gente continuar aqui com a nossa aula. Aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Tá. É essa daqui, ó. Ótimo. As montadoras recomendam um tipo de teste que eu não conheço uma retífica que faz. Deve ter. Nós temos muitos profissionais, né? Mas eu não conheço nenhuma retífica que faz esse teste de perpendicularidade da mola. Além do teste de pressão dela, Sim. com carga, numa balança dinamométrica, para entender melhor como que está a resistência da mola, também fazer esse teste de perpendicularidade. Perfeito. Porque se uma mola aplicada tiver inclinada, por exemplo, no motor Nissan, é um motor ciclo Otto. O maior aqui é um motor MWM. Todo motor da MWM ela recomenda que seja feito esse teste de perpendicularidade da mola. Ok. Né? Então, muito mais essa oportunidade da gente estar falando, porque a cultura não nos traz esse tipo de operação. Sim. O pessoal não costuma fazer esse teste. A mola era eterna no passado e hoje não mais, né? A título de curiosidade, eu consegui um manual de um motor Alfa Romeo, o Fenemé, o antigo Fenemé, o D11000. Na página... Eu não vou lembrar a página. Não vou lembrar. Tem a especificação de teste da mola de válvula. Ela com a dimensão livre e com uma carga. Ou seja, nós estamos falando de um motor da década de 50. Já existia essa recomendação de se fazer essa verificação, porque ela tem uma vida útil. Né? Você falou da vida eterna? Não, lá já existia essa recomendação. Né? E a gente vê que... Outro dia eu tive numa visita numa retífica, né? E a hora que eu entrei na área de cabeçote, eu vi uma máquina, uma balança dinamométrica coberta, né? Eu perguntei pro retificador, eu falei, nossa, legal esse cuidado que vocês têm, né? Se quando vocês usam, vocês tiram, né, a proteção, né, a capa. Eu falei, não, a gente não usa. Infelizmente é isso. Infelizmente, né? Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vê em algumas empresas ainda. Não tem a visão da importância de um teste desse. Exatamente. E mola de válvula é muito importante, porque a vedação completa é garantida por ela, né? Isso. E eu até digo, Zé Arnaldo, as chavetas. Sim. Né? Eu tenho visto... E a gente sabe que o cabeçote, ao ser desmontado, o conjunto das molas com as travas e os pratos são todos misturados. Sim. Na remontagem do motor, nós temos um problema muito sério, porque eu pego uma mola que está inclinada, que trabalhou com uma travinha. Uma trava que provocou um desgaste nessa trava, aí eles vão montar essa trava mais ou menos com uma trava boa e uma mola ruim. A consequência vai ser os danos nas válvulas. Com certeza. Né? E aí a válvula, isso me preocupa muito quando a gente fala que, a gente ouve, né? Eu não falo isso, que a válvula ela não é boa, a marca X ou Y, né? E na verdade não é esse o problema. O problema era mais atrás. Sim. Né? Então, assim, são cuidados que hoje eu tenho recomendado para que os conjuntos retirados sejam lavados e remontados juntos. Perfeito. As duas travas, os pratos, a mola, de uma forma que não haja mistura entre uma e outra. Essa é uma boa dica, principalmente em retíficas menores, a gente vê que se desmonta, se joga tudo lá num container, né? E depois, na hora da análise, mistura tudo de novo. Quer dizer, não tem esse cuidado de você tentar fazer o conjunto, né? E uma ocasião eu ouvi uma situação de que o pessoal... Eles comentaram que como que seria o recipiente para lavar esse conjunto, né? E de curioso, eu fui numa lavagem e eu vi uma coisa que me chamou a atenção. O pessoal utiliza carcaça de filtro de ar, que ela é toda de inox, né? Vazada, e que permite a lavagem. Né? Perfeito. Então não tem a retenção de sujeira, não tem a retenção de óleo, de crosta, nenhuma. Então, assim, é uma outra dica que eu acho legal, né?
Antigamente o pessoal furava a lata. Não, Sim. a carcaça do filtro, tira o miolo dela, né, o filtro de ar, Legal. e dá para utilizar também Essa é uma boa dica, prática e barata, né? E barata, não custa nada. Muito funcional. Tá bom, Roberto. Vamos dar um break. Nós temos já um tempo já regulamentado aqui, já estourado. Vamos voltar com mais informações técnicas. Continue, Motores do Brasil, com você trazendo novidades com total segurança.